Maçangano é encontro, né? Maçangano é confluência, né? É quando as águas se encontram num ponto para seguir a fluência de um rio, né? E aqui nesse caso, o rio Jequitinhonha, pela primeira vez, ele surge dentro de Santa Cruz de um encontro com outra água, né? Com outro córrego, que é a água do córrego do Retirim, ou do Bananal, formando o que se chamava antigamente de um ó, né? E ali, os antigos, né? Seu Valdir, que fez a passagem no ano passado, e outros antigos aqui da comunidade, chamavam o rio Maçangano, né? Ao invés de falar que ele era o Jequitinhonha, ele era o Maçangano. E a gente pesquisando foi ver que Maçangano é uma palavra recorrente, vinda de origem banto, né, de Angola, dos povos africanos, para falar sobre confluência de águas. Então, em vários outros lugares, em várias outras comunidades, tem algum tipo de reminiscência, algum tipo de mensagem a respeito de Maçangano. Seja nome de lugar, chama Maçangano, nome de vila, nome de comunidade, ou seja, pontos específicos em que se fala esse nome. O projeto Maçangano ele surgiu de uma percepção dos pais, dos jovens e das crianças da comunidade de que as suas crianças, os seus filhos, eles estavam passando muito tempo em frente às telas, nos celulares, nos joguinhos. Entenderam que seria interessante trazer outras atividades que estimulassem a criatividade, que estimulassem as percepções, que dessem outros estímulos para eles. E aí, em um dia de um mutirão de concerto da estrada, a gente conversou, com o presidente da associação e aí começamos a pensar junto possibilidades para trazer essas atividades para a comunidade. E aí a gente foi pesquisando alguns editais, encontramos um que a gente sentiu que encaixaria e junto da comunidade, construímos juntos em diversas reuniões, trazendo os adultos, trazendo os pais, para a gente poder entender aquilo que seria uma demanda real, assim. E aí então o projeto Maçangano, ele é um projeto de contraturno da escola, das crianças e jovens. Então a gente tem desde 4 anos até 17 anos de arte, educação e agroecologia. Então a gente tem atividades de educação ambiental e agroecologia, arte e educação, reforço escolar, educação esportiva também, teatro. Então são diversas atividades que acontecem toda semana, quase todos os dias da semana. E um outro ponto muito legal também é que o lanche servido nas atividades, eles são feitos pelas mulheres da comunidade com aquilo que é plantado, colhido, que é típico do lugar. Então é um projeto que envolve diretamente cerca de 30 pessoas da comunidade. Das crianças que eu levo o lanche para elas, lá para mim é muito gratificante, porque tem umas que não podem nem comer coisas que tem lactose, né? Mas a gente faz questão de levar uma outra coisa que não tenha lactose para poder ela comer, para não passar mal. Mas os meninos aqui, tudo é família, tudo é primo, né? Aí vai comunicando com o outro, aquilo não pode, fulano não pode comer, e quando pensa que não, todo mundo já está sabendo o que fulano pode comer, o que não pode, entendeu? É muito bacana. É um projeto que é uma pena que está acabando, né? A gente fica até sentida com isso, que é muito gratificante, bom demais. Uma pena que meus netos ainda não alcançou de aproveitar, né? Que é tudo pequeno ainda, mas foi muito bom. Uma coisa positiva para a nossa comunidade, onde arrumou, né, na questão da renda, na questão de conhecimento, atividade para as crianças que, eles saem da escola. O projeto, tem como função aí um lanche para eles, reforço escolar, e os meninos estão gostando demais. A faixa etária, de 7 a 11 anos, tem um esporte que eles gostam muito, mas também já aprendeu, lidar com outras funções também, que não é só o esporte, como tem o reforço escolar, a atividade da natureza, a Maria Flor vem fazendo também. Eu trabalhava muito lúdico com eles, porque como eles já saíam de uma sala de aula e ia para o projeto, então achava isso muito cansativo. Então eu trabalho muito lúdico para diferenciar um pouco, Então eu conversava com as professoras, qual que era a dificuldade deles
na sala de aula, elas me passam, né? E eu trabalho em cima daquilo ali, mas com o lúdico, para não ficar tão cansativo para eles. Nas aulas tentei trazer o máximo assim, do conhecimento do território, porque eu acho muito importante a gente entender o lugar que a gente está, onde está inserido ali, né? E saber dos nossos ancestrais também, das nossas origens, de onde que a gente surgiu, que a gente não veio do nada, né? A gente tem uma história. E assim, eu percebi que eles têm muito pouco conhecimento da história deles, assim, sabe? Da história de vida, dos antepassados, das coisas, porque como nunca foi incentivada a pensar nisso, para eles não tinha importância nenhuma. Então, eu nasci agora aqui e estou seguindo. Igual quando eu fui fazer a árvore genealógica com eles, da família, foi muito difícil para eles. Eles falavam do avô, mas quando chegava na tataravô, já não sabia mais quem era, né? Nem o bisavô, para ser sincera, assim. Muitos tiveram dificuldade, teve que perguntar para os pais, perguntar para os avós quem era, porque ele nunca perguntou disso, nunca falou-se disso, porque nunca achou que seria importante ter esse conhecimento, né? Eu acho que isso foi muito significativo mesmo, porque... E a questão ambiental também, né? O despertar ambiental de querer a preservação do rio, das águas, né? Ter essa noção das mudanças climáticas que nós estamos vivenciando, do cuidado com as nossas sementes, com as nossas terras, né? E, assim, a gente tentou, né, levar para a horta, para ter o contato com a terra. Eu lembro, assim, que foi muito marcante, né? No primeiro dia de aula que eu falei do que seria minha atividade dentro do projeto e que falei que nós teríamos que ir para a horta, né? Aí a primeira foi uma dos estudantes, né, lá, perguntou, mas aí, a gente vai ter que colocar a mão na terra? Eu falei assim, vamos ter que colocar a mão na terra. Eu falei assim, não, mas eu não quero sujar minhas unhas, né? Tipo assim, não quero sujar, ter esse contato assim, de pegar na terra, não, nunca. Aí eu perguntei, mas e lá na sua casa, como que é essa relação? Seu pai planta, sua mãe planta? Ah, não, meu pai e minha mãe não planta. Aí eu pude entender também, né? Porque uma coisa que ele não vivenciava, ele não ia querer praticar assim de imediato, porque não tinha nem esse conhecimento. Mas depois que a gente foi, teve essa oportunidade de ver os coleguinhas fazendo, né? Aí fez também as atividades direitinho. Mas é porque também a gente às vezes não tem como, né? Como cada um está no mesmo espaço, mas com realidades diferentes. Então cada um vai ter um pouco de conhecimento do que realmente vive, né? Bandolinho lelê, bandolinho lalá, bandolinho lelê, meu cavaquinho, eu vou chorar. Eu desci pra aqui abaixo, com a precata de algodão. A precata pegou fogo, eu fiquei de pé no chão. Bandolinho lelê, bandolinho lalá, bandolinho lelê, meu cavaquinho, eu vou chorar. De joelho eu caí na água, de joelho eu fui ao fundo, de joelho eu fui buscar o meu amor no fim do mundo. Bandolinho lelê, bandolinho lalá, bandolinho lelê, meu cavaquinho, eu vou chorar. 7 vezes eu me casei, 7 marido matei, 7 vezes eu fui a foca, 7 quando eu rebentei. Bandolinho lelê, bandolinho lalá, bandolinho lelê, meu cavaquinho, eu vou chorar. Rosa branca na janela, é sinal de casamento. Tira a rosa e põe o cravo pra casar, tem muito tempo. Tá bom assim?